Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado bomba. O Umaru Sissoko embalou, enquadrado pelos manifestantes que exigiam a Macron a retirada da Legião de Honra ao presidente guineense. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você a manigar. Vamos lá pensar aqui. Tipo, horas antes de você terminar o seu mandato, simplesmente você viaja. Você viaja para se encontrar com o Macron, para se encontrar com o Putin. Epa, nada, caraca, velho. Não, olha, a África é o que é por conta dos próprios africanos. Não é europeu o culpado da nossa desgraça, é o próprio africano. Infelizmente, eu sei que dói falar isso, mas essa é a realidade. Não é o europeu que tem esse comportamento. Não é o europeu, é o próprio africano. Tipo, horas antes do teu mandato acabar, simplesmente você fala bem assim, não, vou viajar. Só para atrapalhar a situação. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curte, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, meu TikTok que é bem essencial. Então, vamos aqui para a notícia. Olha, guineenses manifestaram-se em Paris ontem após entregarem uma carta ao chefe de Estado francês para a retirada imediata da Legião de Honra atribuída ao presidente guineense de nome Umaru Sissoko Embalo. O presidente francês Emmanuel Macron tem o dever de explicar ao povo francês por que razão concede a um ditador africano que não é francófono, mas sim lusófono, a mais alta condecoração francesa. Quais são as relações entre os dois países? Zero, disse a lusa Amazone, de 52 anos de idade, não querendo dar o seu verdadeiro nome. A guineense defendeu que os franceses devem questionar a razão desta atribuição a um presidente que desrespeita todos os direitos fundamentais, referindo que Macron só aumenta o sentimento anti-francês em África ao fazer coisas como esta. O coletivo da sociedade civil Cidadãos da Guiné-Bissau, na Europa, América e Guiné-Bissau, que se reuniu em frente da Assembleia Nacional Francesa pelas 14 horas locais para entregar uma cópia da carta já entregue a Macron. Esta atribuição constitui uma grave violação dos princípios de justiça, integridade e respeito pelos direitos humanos. Ao ler a carta em português, também lida em francês, o presidente do coletivo, Francisco Graça, declarou que, desde que o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo assumiu o poder pela força em fevereiro de 2020, foi instaurado um regime autoritário, com a repressão da oposição, violação sistemática dos direitos fundamentais e ataques diretos às instituições democráticas. Apesar do frio parisiense, o grupo fez-se ouvir ao gritar: "Viva a Guiné-Bissau! Viva a democracia! Sissoko fora! Sissoko rua!", enquanto seguravam bandeiras na Guiné-Bissau e cartazes com fotos de agressões e frases como "basta" de fome, de greve, de violência, de banalizar as instituições dos Estados, de opressão, respeito à República, respeito ao Estado de Direito Democrático. Estou aqui para contestar as eleições de Umaru Sissoko que vão fazer em novembro de 2025. Ele tomou posse no dia 27 de fevereiro de 2020. Então, em termos legais, o mandato era para terminar amanhã, ou melhor, hoje, às 14 horas e 50 minutos, horas da Guiné-Bissau, afirmou Paulo Mendes Kassama, de 58 anos de idade. Em França, há 19 anos, este guineense foi um dos alegados agredido pela segurança do presidente da Guiné-Bissau em dezembro, tendo afirmado que está à espera que a justiça seja feita em França e que a situação está difícil para sua família e amigo. Queremos dizer aos meus irmãos da Guiné-Bissau que se levantem para lutarem pelo território que eles têm, que eles merecem, lutar contra a pobreza, contra o ditador, acrescentou. Para outros organizadores da manifestação, Yabarre Jassi, de 27 anos, que vive em França há 5 anos, Umaru Sissoko Embalo não está a cumprir a Constituição da República da Guiné-Bissau. Por isso, já se disse querer chamar a atenção ao Estado francês e aos deputados franceses da importância que eles podem ter no sentido de ajudar a Guiné-Bissau a sair desta situação. Estamos a exigir que ele, Sissoko, saia no dia 27 de fevereiro, que é hoje, e que o presidente do parlamento da Guiné-Bissau assuma o poder interinamente e organize as eleições, porque temos a certeza absoluta que quando chegar a data anunciada por Sissoko, a 30 de novembro, não vai acontecer a eleição, afirmou.
Para o participante Edgar Gomes, de 49 anos de idade, há um regime ditatorial no país, já que o tempo de Sissoko Embalo acabou e ele não quer sair do poder, referindo-se que não há democracia, não há direitos humanos e tudo, ou melhor, é tudo na base da força. Segundo o coletivo, a manifestação ocorre em vários países, incluindo Portugal e na Guiné-Bissau, apesar da repressão e a proibição de manifestar no país. Salientando o papel da diáspora na oposição a Embalo, já se afirmou que o protesto visou mesmo protestar contra a detenção do deputado eleito pelo Círculo da Europa pela plataforma Aliança Inclusiva. Salientando o papel da diáspora na oposição a Embalo, já se afirmou que o protesto visou também protestar contra a detenção do deputado eleito pelo Círculo da Europa pela plataforma Aliança Inclusiva, de nome Flávio Batican Ferreira, por fazer um ritual místico na Guiné-Bissau. Já se lembrou que o deputado, entretanto, libertado, é um senhor que é muito acarinhado pela diáspora e luta pelos seus interesses, considerando que a sua detenção visou, de alguma forma, poder afetar a diáspora guineense. José Spencer Ivair, de 51 anos de idade, a viver em Paris há 40 anos, afirmou que, no século XX, prender um deputado por esta razão é ridículo, acrescentando que os políticos guineenses não aceitam as regras e que os presidentes dos tribunais superiores não têm coragem. Fonte, como te fala, mais uma vez, a DW África. Vamos colocar aqui as imagens das manifestações, tá? Vamos lá assistir, por favor. Presidente, o micro está à vossa disposição. Não tem ele jornalista de RFI que não vai fazer cobertura. Temos aqui a presença do jornalista de RFI que neste momento está a fazer a cobertura da intervenção que está a ser feita aqui no local. Olha, o micro à disposição do Presidente. Vou segurar o micro. Muito boa tarde, camaradas, amigos e povo da Guiné-Bissau em geral. Estamos cá hoje com a presença da senhora da Lusa e da RFI, que estão a fazer a cobertura deste evento de hoje, que é uma manifestação onde vamos entregar uma carta que vamos ler daqui já agora, e depois dessa leitura fala um bocado mais alto ali na Assembleia Nacional da França. E essa carta, vamos ver o conteúdo, conforme vou ler agora, o conteúdo desta carta. Ok. Essa carta já foi enviada ao Presidente da República Francesa, porque é o destinatário principal desta carta, e depois damos a conhecer os deputados que representam o povo francês e que vão passar depois a mensagem ao todo o povo francês na Assembleia, esperamos assim. A carta diz assim: coletivos da sociedade civil, cidadãos da Guiné-Bissau, na Europa, América e Guiné-Bissau. Paris, 25 de fevereiro de 2025. A Sua Excelência, o Presidente da República Francesa, Grão-Mestre da Ordem Nacional da Legião de Honra. Assunto: retirada imediata da Legião de Honra atribuída ao Sr. Umaru Sissoko Embalo, Presidente da República da Guiné-Bissau. Senhor Presidente da República, a atribuição da Legião de Honra a Umaru Sissoko Embalo, atual Presidente da República da Guiné-Bissau, constitui uma grave violação dos princípios da justiça, de integridade e respeito pelos direitos humanos que esta elevada distinção deveria consubstanciar. Nós, membros do coletivo da sociedade civil bissau-guinense, exigimos a sua retirada imediata. Desde que assumiu o poder pela força, em fevereiro de 2020, com a cumplicidade ativa da CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo instaurou um regime autoritário marcado pela repressão brutal da oposição, violações sistemáticas dos direitos fundamentais e ataques diretos às instituições democráticas do nosso país. O poder ilegítimo, nascido de um golpe de força por uma imposição unilateral. Em 27 de fevereiro de 2020, quando o Supremo Tribunal de Justiça
da Guiné-Bissau ainda não tinha decidido a disputa eleitoral entre ele e o legítimo candidato Dr. Domingos Simões Pereira, Embalo proclamou-se presidente. Esta usurpação do poder, facilitada por manobras políticas inaceitáveis, mergulhou a Guiné-Bissau numa espiral de instabilidade e retrocesso democrático. Um regime de terror e violações de direitos humanos. Sob o seu mandato, a Guiné-Bissau tornou-se um Estado onde a tortura, os raptos, as tentativas de assassínio e repressão violenta das vozes dissidentes são frequentes. Um relatório condenatório da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, no anexo, documenta esses abusos. Pior ainda, estas práticas já não se limitam às fronteiras do nosso país. Na própria França, cidadãos da Guiné-Bissau foram violentamente atacados pelos homens de Embalo sob o olhar dos serviços secretos franceses na véspera da atribuição da Legião de Honra por elementos da sua segurança presidencial. Este último atacou violentamente membros da comunidade bissau-guinense durante uma reunião organizada pela Embaixada da Guiné-Bissau em Paris, onde esteve presente Umaro Sissoko Embalo. Esta inaceitável agressão em solo francês, onde vigora o Estado de Direito, não pode ficar sem consequências e ilustra mais uma vez a natureza brutal e autoritária do seu regime. Condecorar um indivíduo responsável, especialmente na sequência de tais atos, apesar dele desrespeitar os valores dos direitos humanos em solo francês, é uma afronta insuportável às vítimas da sua tirania e um insulto à memória daqueles que lutaram pela liberdade. Um flagrante desrespeito pelos princípios democráticos. Em dezembro de 2023, Embalo deu um novo passo na sua deriva autoritária ao dissolver o Parlamento, em total violação do artigo 94 da Constituição da Guiné-Bissau. Removeu assim o último baluarte institucional contra o seu poder absoluto instalado, um regime ditatorial em total contradição com os princípios fundamentais que a Legião de Honra deveria defender. A urgência de uma decisão forte e inequívoca. Senhor Presidente, a República Francesa, um país de direitos humanos, não pode tolerar tamanha afronta aos valores que defende no mundo através do seu silêncio e inação. Manter esta distinção para Umaro Sissoko Embalo seria legitimar o seu regime de terror e desacreditar o compromisso da França com os direitos humanos. Pedimos-lhes, nos termos mais fortes possíveis, que tome a sua única decisão e necessária, a retirada imediata e incondicional da Legião de Honra atribuída a Umaro Sissoko Embalo. Esta medida enviaria um sinal forte e indiscutível. A França não tolera nem injustiças, nem ditadura, nem impunidade, a revelia das exigências da sociedade civil da Guiné-Bissau. Violações contínuas dos direitos humanos, relatório recente da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, LDGH, em anexo, documentaram repetidas violações dos direitos humanos, incluindo torturas, tentativas de assassinato de deputados, advogados, ex-ministros e maus tratos a cidadãos dissidentes orquestrados por Umaro Sissoko Embalo. Decorar Umaro Sissoko Embalo com mais alta distinção foi visto como um total desprezo pelos cidadãos da Guiné-Bissau que vivem em França. Violação da Constituição da Guiné-Bissau. Umaro Sissoko Embalo ultrapassou, aos olhos da comunidade internacional, várias vezes os limites constitucionais ao impor medidas autoritárias e ditatoriais que põem em causa os princípios fundamentais da democracia. Aliás, tomou medidas polêmicas quando o Parlamento foi dissolvido em dezembro de 2023, uma decisão em total violação do artigo 94 da Constituição da Guiné-Bissau.
imposição do regime autoritário. Essas ações levaram à degeneração do nosso regime semipresidencialista bicéfalo, que prevê a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário para um regime totalmente autoritário e ditatorial, na excessiva centralização do poder, isso em contradição com os valores da Legião de Honra. O dia 27 de fevereiro de 2025 marca o fim do mandato de Umaro Sissoko Embalo. Recorde-se que, de acordo com o artigo 66, número 1 da Constituição da Guiné-Bissau, o mandato presidencial é de 5 anos. Além disso, o artigo 182 do Código Eleitoral especifica que as eleições presidenciais devem realizar-se antes do fim do mandato em curso. Assim, o mandato de Umaro Sissoko Embalo termina a 27 de fevereiro de 2025, tornando ilegitimar qualquer tentativa de prolongar ou permanecer no poder para além desta data. Permanecemos à vossa disposição para qualquer informação complementar e contamos com o vosso empenho em prol dos valores democráticos e dos direitos fundamentais. Queira aceitar, Senhor Presidente da República, a expressão da nossa mais alta e elevada consideração, o coletivo da sociedade civil da Guiné-Bissau. Viva Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva o povo guineense! Muito obrigado. Acabamos de ouvir a intervenção, uma carta que foi lida por o presidente Francisco Graça. Francisco Graça, que foi bem claro. A carta está tudo explícito e na presença de comunicação social, na presença de mídia, RFI e agência Lusa, tudo está dito. Espero bem que os guineenses agora temos que continuar a intervenção. A intervenção vai ser, a carta vai ser lida em francês. Madeleine. Por Amazon, Madeleine. Alors, qui tient le micro? Pode segurar aí. Põe pour faire de Alors, je tiens d'abord à signaler que ce courrier a été envoyé hier au président de la République de France, Emmanuel Macron. Donc, il a été envoyé hier par accusé de réception et nous avons le cachet de l'accusé. Donc, c'est une lettre adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République française, le grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est un courrier qui a été écrit par le collectif de la société civile des ressortissants bissau-guinéens en France, aux Amériques, en Guinée-Bissau et plus particulièrement en Afrique. Objet: retrait immédiat de la région d'honneur attribuée à Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Monsieur le Président de la République, l'attribution de la Légion d'honneur à Umaro Sissoko, actuel président de la République de Guinée-Bissau, constitue une grave atteinte aux principes de justice, d'intégrité et de respect des droits humains que cette haute distinction est censée incarner. Nous, membres du collectif de la société civile bissau-guinéenne, exigeons son retrait immédiat. Depuis sa prise de pouvoir par la force, en février 2020, avec la complicité active de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo a instauré un régime autoritaire marqué par des répressions brutales de l'opposition, des violations systématiques des droits fondamentaux et des atteintes directes aux institutions démocratiques de notre pays. Pouvoir illégitime né d'un coup de force. Le 27 février 2020, alors que le tribunal suprême de justice de Guinée-Bissau n'avait pas encore tranché le contentieux électoral qui l'opposait au candidat légitime Dr Domingos Simões Pereira, Embalo s'est autoproclamé président. Cette usurpation de pouvoir, facilitée par des manœuvres politiques inacceptables, a plongé la Guinée-Bissau dans une spirale
d'instabilité et de régression démocratique. Un régime de terreur et de violation des droits humains. Sous sa gouvernance, la Guinée-Bissau est devenue un état de torture. Les séquestrations, les tentatives d'assassinat et les répressions violentes contre les voix dissidentes sont monnaie courante en Guinée-Bissau. Des rapports accablants de la Ligue des droits de l'homme, la LGDH, en annexe, documentent ces exactions terribles. Pire encore, ces pratiques ne se limitent pas et ne se limitent plus uniquement aux frontières de notre pays. En France, même des ressortissants bissau-guinéens et au Portugal ont été violemment agressés par des hommes d'Embalo sous le regard des services de renseignement français. La veille de la remise de la Légion d'honneur par des éléments de la sécurité présidentielle d'Umaro Sissoco Embalo. Ces derniers ont violemment pris à partie des membres de la diaspora bissau-guinéenne lors d'une rencontre organisée par l'ambassade de Guinée-Bissau à Paris, où était présent Umaro Sissoco Embalo. Cette agression inqualifiable sur le sol français, état de droit, ne peut rester sans conséquence et illustre une fois de plus la nature brutale et autoritaire de son régime. Décorer un individu responsable et surtout au lendemain de tels actes, alors qu'il bafoue les valeurs des droits de l'homme sur le sol français, est un affront insupportable pour les victimes de sa tyrannie et une insulte à la mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté. Un mépris flagrant des principes démocratiques. En décembre 2023, Embalo a franchi une nouvelle étape dans sa dérive autoritaire en dissolvant le Parlement, en violation totale de l'article 94 de la Constitution bissau-guinéenne. Il a ainsi supprimé le dernier rempart institutionnel contre son pouvoir absolu, installant un régime de fait dictatorial en totale contradiction avec les principes fondamentaux que la Légion d'honneur est censée défendre. L'urgence d'une décision forte, donc, est sans équivoque. Monsieur le Président de la République française, pays des droits de l'homme, ne peut cautionner, par son silence et son inaction, un tel affront aux valeurs qu'elle défend dans le monde. Maintenir cette distinction à Umaro Sissoco Embalo reviendrait à légitimer son régime de terreur et à décrédibiliser l'engagement de la France en faveur des droits humains. Nous vous demandons donc, avec la plus grande fermeté, de prendre la seule et unique décision qui s'impose, le retrait immédiat et sans condition de la Légion d'honneur attribuée à Umaro Sissoco Embalo. Cette mesure enverrait un signal fort et incontestable. La France ne tolère ni l'injustice, ni la dictature, ni l'impunité dans le mépris en faveur des droits humains. Merci. Nous vous demandons avec la plus grande fermeté le retrait immédiat et sans condition de la Légion d'honneur à Umaro Sissoco Embalo. 1. Pour les violations constantes des droits humains. Rapport récent de la Ligue des droits de l'homme, en annexe, ont documenté les violations répétées des droits humains, y compris des actes de torture, des tentatives d'assassinat sur les députés, avocats, anciens ministres et de mauvais traitements infligés aux citoyens dissidents orchestrés par Umaro Sissoco Embalo. Décoré de la plus haute distinction Umaro a été perçu comme un mépris total des ressortissants bissau-guinéens vivant en France. 2. Violation de la constitution bissau-guinéenne. Umaro Sissoco a, au vu de la communauté internationale, plusieurs fois outrepassé les limites constitutionnelles, en imposant des mesures autoritaires et dictatoriales qui sapent les principes fondamentaux de la démocratie. Effectivement, il a pris des mesures controversées lors de la dissolution du Parlement en décembre 2023, une décision en violation totale de l'article 94
de la constitution bissau-guinéenne. 3. Imposition d'un régime autoritaire. Ces actions ont conduit à la dégénérescence de notre régime semi-présidentiel, donc dit bicéphale, qui prévoit la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et juridictionnaires, à un régime totalement autoritaire et dictatorial dans la centralisation excessive du pouvoir, ceci en contradiction avec les valeurs de la Légion d'honneur. Et en 4, le 27 février 2025, soit demain, marque la fin du mandat d'Umaro Sissoco Embalo. À titre de rappel, l'article 66, alinéa 1 de la Constitution de la République de Guinée-Bissau dit et stipule que le mandat présidentiel est de 5 ans. Pas une minute de plus, pas une heure de plus. De plus, l'article 182 du Code électoral précise que l'élection présidentielle doit être organisée avant la fin du mandat en cours. Ainsi, le mandat d'Umaro Sissoco Embalo prendra fin le 27 février 2025 à 14h50, soit demain, à cette heure-ci, Umaro Sissoco ne sera plus président, rendant illégitime toute tentative de prolongation ou de maintien du pouvoir au-delà de cette date. Monsieur le Président, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous comptons sur votre engagement en faveur des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre plus haute considération. Merci. Viva Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva combatente de liberdade da pátria! Não, irmãos, esse que está falando manifestação. E uma manifestação, claro, está bem claro, carta leído na 12 idiomas internacionais, que pode atingir, que pode mexer com a própria sensibilidade da comunidade internacional. É preciso não explicar, não é, irmãos de Guiné, como assunto de Guiné-Bissau é sério e deve ser tratado com seriedade, com responsabilidade, para aqueles que têm noção na situação aos que no país encontra nela. Cada guineense tem responsabilidade aos na luta para o bem-estar do futuro de geração que não vem. Porque se não houve, a maioria de nós que está ali aos não diz não a fazer. Porque o país não por frente próprio de nosso interesse individual. Aquilo que te ensino ali, base de frio, se não há frente de nós irmãos, nós irmãs que estão ali, botar nota realmente uma causa frio, mas mesmo assim, com convicção e com determinação, não conseguimos vencer a luta. A luta, e com luta de claque, e com luta de quem mais conhecido, de quem mais gostado dele, não. Essa é uma luta séria, e luta de aqueles que têm noção de patriotismo, de aqueles que têm convicção na derrubar um regime altamente perigoso, um regime de Umaro Sissoco Embalo, de tráfico de droga, um regime autoritário, um regime que está a utilizar repressão perante a cidadão, um regime que não tem nenhum projeto, nenhum programa para a sociedade. O que nós não sabemos? Política está fazendo que programa e projeto. Corrupção a nós na Guiné-Bissau e ultrapassa todo limite. Umaro e de que a mim que considerar como presidente internacional e autoproclamado que utiliza símbolo nacional de Guiné-Bissau e utiliza o Estado de Guiné-Bissau a ser serviço para interesses ocultos que está na representa na Guiné-Bissau. Umaro tem uma agenda que é a agenda de nenhum cidadão guineense. Mesmo que cidadãos que decidiram apoiar Umaro, a agenda de Umaro e que pertence a guineense. Umaro tem uma agenda que é uma agenda internacional. Uma agenda internacional que está ligado a tráfico de droga. Guiné-Bissau é um narcostado
qualquer guineense e misti e camisti e real. Esse é conhecimento de tudo guineense. Ninguém pode negar como estado atual que não tem na Guiné-Bissau e que é um narco-estado. Umaru Sissoko Embalo é um homem que participa no assassinato do presidente Nino Vieira. Quem não foi na voz dele e alguém conhece história. Umaru Sissoko Embalo participa no assassinato do general Tagman Nawai. Que é que está na facilidade? Não está ali simplesmente na fazer uma denúncia. Está ali na fazer uma afirmação. A hora que não faz afirmação, está desafio o próprio Umaru. Ali na França, autoridades judiciais têm toda a prova para poder confrontar o Umaru na justiça francesa. Viram câmara. Umaru Sissoko Embalo, que autoproclamou presidência da República de Guiné-Bissau, e um sanguinário, e um homem que participou em 2009 no assassinato do presidente Nino Vieira. Foi ele que fez aqui ponte de ligação entre Trípoli e Bissau. Ele que disse Gaddafi Guiné-Bissau, ele que participou na programatura de eliminação do presidente Nino Vieira. Esse que não faz e a afirmação que não faz. Vou registrar vídeo, se o Umaru Misti, para mim me queixa ali na França, ali, o que está fazendo acusação sem ter documentos que eu pude comprovar que ele. Então, portanto, esse está bem claro. Mas não é garantir uma Rukma. Se quer abandonar o poder até 14 horas e 50 minutos, tudo que quer conseguir é de si inteira responsabilidade. E que gente que tem estado na apoio Umaru, na violência, na ditadura, na crime, na tráfico, crime organizado internacional, tráfico de droga na Guiné-Bissau, vou acreditar. Gente que está ligado que não é perseguimos e que importa o regime que vem no país. Esse, e nós ficamos bem claro, nós estamos ali para uma determinação, a nós não está conduzido para ninguém, não determinação, não está negociando com ninguém, para vir aqui país e libertado com suor e sangue e lágrimas. Minha país e dos gente que participam da liberdade aqui país, não quer permitir um criminoso, um assassino, de Umaru Sissoko Embalo, que tem uma agenda oculta, maçônica, internacional, na servir Estado de Guiné, ou usa símbolos nacionais e não usa Estado de Guiné-Bissau para si interesse pessoal. Você não passa no irmão para emitir algumas mensagens. República e a nós. 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 A luta continua. República e a nós só hora que não luta na rua. Se não quer lutar na rua, República cá nascer de nós. Hora que a gente decide sair na rua, República nascer de nós. Mas se não senta na casa, gente escarria, República cá nascer de nós. Para ficar bem claro tudo guineense. Combatente de liberdade de pátria, povos de Guiné e de Cabo Verde e povo de toda a África, e mantenhas. Nós, Massumbiás, não sei para representar vontade popular, vontade de povo africano de ser livre, vontade de povo guineense oprimido durante esses 5 anos, vontade de tudo aqueles que têm boa intenção para o povo de Guiné conseguir liberdade. Nós não dirigir palavra não só para a autoridade de Guiné-Bissau, para aqueles que representantes ou chefes ou autoridades de partidos políticos, mas sobretudo povo em geral de Guiné-Bissau. Nós, amanhã, é dia de ter consciência na mesma direção, na mesma finalidade de salvaguardar bem comum de nossa terra de Guiné, terra libertada para suor e sangue de nós combatentes de liberdade de pátria.
Então, a OSNA chama uma atenção. Amanhã, e fim de mandato de presidente Umar Sissoko Embalo, não misti tudo guineenses que tem que intenção reto e firme para a liberdade na terra, suma que os combatentes de liberdade de pátria teve que lá na época de luta, para concentrar na intenção na mesma direção, na energia, na liberdade, na energia, na tudo que está falado como e dominação que não consina na terra, bem cedo liberdade. Então, aquilo que na Guineense direção rumo a uma nova Guiné. Que intenção tem que vibrar na coração de todo guineense amanhã? Que intenção que tem que ter nem lacunas? Porque se tem lacunas, não torna fracos. Na papel diretamente para o povo guineense, porque se não está dividido, não está rocado para tudo parte e não está bem de força e amanhã não está bem falado como nós cobardes. Mas nós que cobardes, a nós prudentes, para de quê? Para nós experimentados. Não tem autoridades diante de nós, autoridades de PIGC, Domingos Simões Pereira, homem experimentado e com homem cobarde. Mas se um homem experimentado e prudente é comandar e está agindo na lei, e está agindo com a Constituição. Porque lá com a Constituição dá força para a voz de povo e voz de Deus. Então, o povo que não papel e povo que não pedir, e diante do povo que não papel, para falar vós como mais um bias, não deixa vossa mensagem. No intenção, tudo tem que estar virado à liberdade total do povo guineense. No turno forças de intenção, também forças próprias de arma, se necessário. Mas não pedir paz na terra. Não pedir paz e reconciliação na terra. Que ela conclui o caminho de atacar ninguém, nem com vozes, nem com palavras mal dirigidas. Mas não me estou dirigir palavras de sabedoria para o povo, palavras de justiça para o povo, palavras de uma grande fronesice que está falando de prudência política, para permitir ao povo conservar que está falando de república, coisas comuns. O que é república? Sempre não está falando república e constituído para a justiça. Justiça é a coluna vertebral de uma república. Mas se tem justiça numa terra, suma aquilo que nós chamamos de Guiné, e cá na terra república, quer dizer, coisas comuns. Para aquilo que põe, não nos chama povo guineense a osso, ou não junta, ou não papia, ou não reconcilia, ou não põe olhos na mesma luz, na mesma finalidade, suma própria que no hino está falando. E a Milcar recomendando sempre para não ter olho na mesma luz, quer dizer, na mesma finalidade. Amigo Cercaf, filho de combatente de liberdade de pátria, filho de Amílcar Cabral, então não estou autodeterminado. Suma combatente de liberdade de pátria, porque a OS não terra está na luta mais do que nunca, luta para libertar o povo de todo tipo de dominação, imperialista, neocolonialista, colonialista, e tem mesmo lutas internas de divisões entre povo guineense. Então, esse momento é momento de unidade de tudo no tribos, no etnias, no religiões, que não tem em vista a liberdade na terra. E que é momento de dispersão, mas é momento também de uma grande transição na nossa reflexão, na nossa conjugação de forças para permitir, para nos extirpar toda forma de dominação na terra. Não caminhos de dominação na terra. No caminho de dominação imperialista na terra, no caminho de marionetas na terra, no mistiquintes com realmente paz para o povo guineense, e que só paz, mas bem-estar para o povo guineense. Para o povo guineense conseguir realmente reunir condições para construir na terra, desenvolver nas escolas, criar condições para o povo poder viver justamente na sabedoria, para o povo poder viver no conhecimento, para o povo poder viver na justiça. É três elementos e muito importante para estabilizar uma república. É muito importante para estabilizar um país da África que luta realmente, que tem história na luta de libertação nacional. Então, na papia crioula, para o povo de nossa terra, eu pude compreender
Cana para instituições internacionais. Havia manga de bias. Eles próprios cúmplices dessa dominação interna na terra. Utilizando hermonses que frágil de espírito. Não hermonses que realmente que a mistunidade na terra. Que eles comiste explora. Havia só de ser barriga. Havia de ser ventre. Ser barriga. Ter fome. Então é na buscar dinheiro para poder realmente servir seus interesses individuais. Se não for a república de nós, e para ver nomes de justiça daquela república. Com homens que tem coluna vertebral e está caindo, conhece. Se um saco cai de reia ou de arroz ou de outras substâncias que por estar nesse interior e está caindo, está firme. Então uma república, se coluna vertebral é justiça, não papia para guintes de justiça. Se aonde boiará, nós não pedimos para voltar consciência política, consciência de unidade, consciência que não permite justiça funcionar na terra, aquilo que não permite existência de república. República existe só com leis não funcionam. República existe só hora com justiça não funciona. Se aquilo que não funciona, a república está caindo. Sumor que tem coluna vertebral num ser humano. E assim. Então, irmãos, aos masumbiás, na pedi também combatentes de liberdade e pátria, na pedi FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Povo, que força com Amílcar Cabral, dá-se nome segundo se funções mesmos, dá-se nome segundo se finalidade. Então, se existe para nós, povo guineense de Cabo Verde, não continua a chamar eles Forças Armadas Revolucionárias de Povo, e tem que cumprir com o intuito de salvaguardar bem comum o ganhado durante luta, que bem comum e não liberdade, que bem comum e desenvolvimento, que programa maior que Amílcar Cabral deixa o instrumento digno que é a IGC. Então, a nós, não no papel de partidos políticos, também, tem que ser função de contribuir a bem comum. Ele se parte de que totalidade, é como é chamado partido político, uma associação à parte, como isto contribui para o desenvolvimento do bem comum. Então, hora e de ação, e cá de palavras, e cá nem de fazer sair documentos, publicações de documentos em vão. Quanto ano não publica decretos e documentos de partidos políticos? Após instrumentos particulares para contribuir para instrumento comum, que bem comum de nossa terra de Guiné. Então, vou cumprir com os desígnios PRS, vou cumprir com o desígnio PAIGC, vou cumprir com o próprio desígnio, vou sigla está falando, Partido Africano de Independência de Guiné de Cabo Verde. PRS, vou cumprir com o desígnio. Madem G15, vou cumprir com o desígnio. Para ver se vou cumprir realmente com o desígnio, a existência da chega-se finalidade. Fogo pei queima e deve quenta. Se quenta, está falando de fogo, mas se cana queima e nem cana quenta, nunca se fica o nome que está chamando. Maica fogo. E outro usa parecido com o frio. Maica fogo. Então a voz também, se vos próprio partidos, cana cumprir com o seu desígnio, em vista do qual é chamado, então na fala voz como vos deixa de existir na intenção do povo guineense, isso é um instrumento para o bem comum. Vos deixa de cumprir com a missão própria. Então não chama atenção a tudo camada social. Povo próprio de Guiné, que corpo que forma uma alma só, que lá não chama a atenção mais sumbiás. Unidade intencional. Cada que objeto de uma intenção e liberdade total para o povo de Guiné-Bissau. E liberdade total para o povo de Guiné-Bissau. E liberdade total para o povo de Guiné-Bissau. 3 vezes na chama. Número perfeito. Então a vossa povo, a vossa massa está dirigido para a autoridade. Chama a vossa atenção, vossa sim. Uma vossa massa. Então a vosso instrumento. Não chama a vossa atenção a autoridade que está da massa forma. A autoridade, Domingos Simões Pereira, a nós não tem muita confiança na boca. Gostando da PAIGC, o partido histórico, cedo Alguere, cedo autoridade para nós, para poder conduzir o povo, para poder dirigir a massa, para poder dar a massa a forma necessária para a subsistência, para poder ter um corpo, para falar de como esses guineenses
libertado para um partido africano de independência de Guiné-Cabo Verde. Responsabilidade no momento histórico e para nós tudo. E a nós tudo africano que é responsável. A nós guineenses em particular, na terra de Guiné. E sobretudo aqueles que não vivem na terra mesmo. E responsável direto para a unidade. E responsável direto para tudo aquilo que não acontecia amanhã. Para tudo aquilo que não acontecia de amanhã para diante. Para a mudança de nossa terra sendo realidade. Aquilo que não nos pedi. Para a mudança de nossa terra torna realidade amanhã na terra de Guiné. Para a mudança de nossa terra para tudo franjas de políticos. Tudo franja de país. Tudo que não está falando povo e massa. Corpo político. Corpo judiciário. E tudo eles na peribos. Vou cumprir com a função. Não fascinou cumprir com a função. Não papel longamente, justamente. Para poder permitir reflexão. Porque é necessário. É necessário refletir. Que é necessário só gritar. E que é necessário só dar uma voz de nervos. Para ver aquela que está levando nem cau. É misto para não nervo, não morrer de tensão. Não quer não morrer de tensão. Não ficar sábio. Para não dar voz lição de vida. Porque é necessário dar lição de vida. Manga de bias. E aquilo que não chama vossa atenção. Não repetir. Povo, autoridade política, instituições políticas, como partidos e tudo franjas, Forças Armadas Revolucionárias de Povo, vou cumprir comissão. Olho na mesma luz. Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva todos os partidos políticos unidos! Viva!